que nós agora possamos elevar os nossos corações até Jesus, os seus mensageiros, os nossos anjos de guarda, para que, assim sendo, nossos corações serenem, fiquemos em paz, mesmo diante dessa tempestade, sabedores que o Pai vela por todos nós. Nenhuma árvore cai, nenhuma folha cai da árvore sem que o Pai consinta. Então, que tenhamos essa certeza absoluta que somos guardados, somos extremamente acolhidos por Ele e pelos Espíritos que estão conosco. Pedir por aqueles que estejam hospitalizados por essa peste que é a Covid, pedir por aqueles que estão na UTI, entubados, por aqueles que já morreram e estão agonizantes, espiritualmente falando, para que todos sejam beneficiados pela ajuda dos bons espíritos, que os nossos fluidos sejam levados lá para o local físico do grupo Unidos pela Fé e lá sejam mantidos para servirem de estoque para a ajuda desses espíritos, para poder restabelecer perispíritos deformados, enfim, pessoas dementadas, enlouquecidas do terror, talvez do momento da desencarnação. Possam todos nós aqui também agradecer a possibilidade de estarmos, graças à tecnologia, fazendo essa live e unindo nossos corações. Distantes que estamos fisicamente, mas próximos emocionalmente, espiritualmente. Que assim seja. Muito bem. O assunto é desdobramento como ferramenta espiritual. Primeiro, nós temos que observar o que é desdobramento. Desdobramento é o mesmo que emancipação da alma. Quando a gente dorme, em regra, o nosso perispírito, juntamente com o nosso espírito, saem de perto do nosso corpo físico. Mas fica ele ligado por um cordão luminoso chamado pelos hindus de cordão de prata, com esse nome por conta da coloração do perispírito, né? Do ectoplasma, do fluido do perispírito. Então, por isso que tem essa denominação. Esse ato de emancipar-se do corpo com o sono está registrado nas questões 404 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Aí vem uma pergunta interessante. Se a gente emancipa durante a noite, nosso perispírito, juntamente com o nosso espírito, vai para algum lugar? Indagamos, para que lugar é que vamos? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, tem duas passagens interessantes no capítulo 8º desse livro, chamado Os Sonhos. Diz Alexandre, orientador de André Luiz, que ele estava promovendo uma capacitação naquele centro espírita pequenininho de Dona Isabel, era a casa da Dona Isabel, servia também como centro, que Alexandre estava fazendo ali, dando ali um curso de capacitação de encarnados para trabalharem durante o sono físico. E que tinham
inscritos mais de 300 pessoas. Vocês vão dizer, nossa, mas que coisa maravilhosa. 300, isso naquele local. 300 pessoas, né, interessadas em trabalhar durante o sono físico. Comecemos a baixar a bola. Diz o mesmo Alexandre que cerca de 32 compareciam com frequência. É mais ou menos assim, não é diferente. Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. 10%. Eu costumo dizer que na vida, né, a gratidão, as coisas que nós recebemos é em torno de 10%. E voltou 10%, 300 voltaram para 32. E nem assim eram tão frequentes, eram os mais frequentes. E na hora da reunião, faltavam 2 para os 32. E o Alexandre pede a uma pessoa, seu encarregado, juntamente com André Luiz, que vá ver o que aconteceu com 2 faltantes, chamados de Vieira e de Marcondes. E eles vão à casa do Vieira. O Vieira está deitadinho lá, né, tranquilo, um senhor mais idoso, com um barulho característico. Olha como é que o André Luiz fala ronco. Eu achei fantástico. Emitindo ruído característico. Eu nunca mais vou falar com uma pessoa ronca. Vou dizer, ele emite ruído característico. E o senhor estava emitindo ruído característico, o perispírito dele estava próximo ao corpo. E ele estava aterrorizado com uma figura vestida de preto que estava, né, ali lhe inquirindo, lhe perguntando como ele fazia aquilo com essa figura de preto. O que o nosso Vieira tinha feito? O nosso Vieira tinha falado que nunca se devia traçar nenhum comentário negativo sobre as pessoas, que a gente devia ser centrado, não maledicente, igual a gente faz. E nesse mesmo dia, o Vieira falou mal dessa pessoa, que era um desencarnado de muito tempo, mas que tinha o Vieira na conta de um grande amigo. E ele voltou para tirar satisfação do Vieira. E perguntou certamente para o Vieira, mas como é que você, meu amigo, fala mal de mim? Nós amigos há tanto tempo. Não é? Geralmente quando você chega e pega alguém em uma mentira, esse alguém se assusta, né? Tem uma reação extremamente esquisita. E ele ficou ouvindo o sermão da entidade das trevas. E quando chegou o Sertório, que é o nome do indivíduo que foi junto com André Luiz, perguntou para... São os nomes engraçados que, né, se dão, são nomes só fictícios, né? André Luiz, por exemplo, é um nome fictício. Quando o espírito apareceu para o Chico falou, como é que eu te chamo? Aí ele falou, como é que chama esse irmão seu que está deitado aí? Chama André Luiz. Pronto, então você me chama de André Luiz. E Sertório é um nome fictício. E essa entidade negra começou a falar com o Sertório. Mas, olha, eu estou aqui tomando justas satisfações, etc e tal. E foi alongando a conversa. O Sertório disse, tá bom, tá ótimo. Não entrou naquela onda mental. E simplesmente disse, olha, Vieira, né, o que eu vou falar para o Alexandre sobre você? Aí o Vieira chorava, né, dizia, poxa, não fui bem, né, pisei na bola, etc. Enfim, não tinha como argumentar. Olha, fala para o Alexandre que eu fui hipócrita, eu diria. Fala para o Alexandre que eu fui hipócrita, caí na armadilha, né, que eu mesmo fiz, não tá legal, hoje eu tô com dor de cabeça espiritual, então não tem como comparecer. Mas, resolvida essa situação do Vieira, ainda tinha um outro faltante. Aí foram ao outro faltante.
Chegando na casa do outro faltante, também deitado em cima de colchas bordadas, né? Mas esse não estava emitindo ruídos peculiares próprios. Esse estava bem acordado perispiritualmente. Porque ele estava acompanhado de 3 moçoilas. Né? Segundo André Luiz, da pior espécie das que ele já viu nas trevas. Ou seja, da pesada. E chegaram lá, o rapaz ficou assustado, Marcondes, que é o nome do procurado aí, ficou assustado, né? Puxa, chegaram, né? Me acharam aqui e tal. E disse, nossa, eu já sei o que vocês vêm fazer, vocês vêm me convidar para o trabalho, mas eu não sei como que isso aconteceu, né? A gente sempre inventa uma história, né? Aí uma das moçoilas falou, olha, passar o dia inteiro pensando em nós. Ele, inclusive, quem nos convocou para termos essa reunião íntima esta noite, como ele não sabe o que aconteceu? Né? Então, e diz André Luiz que a fala dessas moças irritava. Aí ele queria, né, digamos assim, chamar as moças abril, né, mostrar para as moças que elas tinham que mudar. Aí Sertório diz, André, aquieta-se. Uma frase dita a esses seres das trevas pode nos comprometer por um século. Olha como é sério isso. Porque se a gente fizer um julgamento, a gente vai estar se comprometendo com aquele ser. Porque o dia que a gente escorregar, aquele ser vai até nós para prestar contas, para que prestemos contas. Porque a gente vai se colocar maior, melhor, e o dia que a gente pensar, digamos assim, nessa volúpia da sexualidade que o nosso Marcondes pensou. E aí, como é que fica? Não é porque desencarnamos que os nossos, entre aspas, vícios ou virtudes desaparecem ou permanecem. Então se vê aí que desdobrar é um comprometimento grande, é uma responsabilidade grande. Dormir não é um simples ato, é um ato de muita responsabilidade. E nesse momento, então, nós podemos viajar para as trevas, ter verdadeiros conúbios, verdadeiras ligações com essas trevas, é uma possibilidade. Daí o vigiar e orar de Jesus. Ou de resto, nós podemos fazer do sono um momento de trabalho, de ferramenta espiritual. Por exemplo, na pandemia, nos dispusermos a pensar nas pessoas mais próximas a nós, que estejam num momento de dificuldade, porque a gente ainda tem muita dificuldade em pensar abstratamente. A gente precisa de um certo concretismo. Então vamos pegar alguém que é da nossa relação e que está acometido de uma doença. Eu peguei a pandemia porque hoje é a doença que está na moda. E vamos envolvermos essa pessoa em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. E a hora de dormir, vamos fazer uma prece e vamos dormir pensando nesse ser. Certamente nós iremos até esse ser e vamos prestar auxílio de uma ou de outra maneira. Suponhamos que esteja entubado o nosso amigo ou amiga. O espírito vai ficar um tanto quanto deslocado, porque só o corpo está sedado, o espírito não está sedado. Há uma diferença muito grande que nesse capítulo 8º, André Luiz nos fala, né, através de Alexandre, que tem o homem físico e o homem espírito. O homem físico é esse do corpo físico, que tem as necessidades físicas. E o homem espiritual é aquele que já transcendeu essas necessidades físicas. Quando o nosso Marcondes estava chegado às moças, não era o homem espiritual que estava presente ali, era o homem físico.
Da mesma maneira, quando Vieira, né, falou mal daquele seu amigo, era o homem físico, né, que aproveitou para, digamos assim, manchar o homem espiritual. Então, se nós dormirmos, nós vamos dormir como homem físico. O que vai sair através do nosso perispírito, juntamente com o nosso espírito, porque um não vai sem o outro. Aliás, o perispírito é um invólucro, é o que envolve o espírito. O que vai sair, ou poderá sair também nesse momento, seria um homem espiritual, se não for ligado à matéria. Se for ligado aos prazeres da matéria, vai homem físico do mesmo jeito. Vamos ter dois homens físicos, um dormindo e outro vagando, ou indo para certas situações próprias e desnecessárias. Mas se for alguém que já tenha esse desejo de ajudar, de caridade, de acolher o próximo, já vai sair quem? Já vai sair um homem espiritual dali. E vai ajudar o outro, principalmente no contexto espiritual e também, por que não, físico. Suponhamos que alguém está lá no tubo, está com a dificuldade enorme de respiração, e nós podemos chegar lá, digamos, conjuntamente com outros espíritos, manipularmos fluidos e aplicarmos naquele órgão que está deficitário, geralmente é o pulmão, e ele começar a acolher os medicamentos que até então eram rejeitados. Eu conheço um caso de uma pessoa que no começo nenhuma medicação funcionava. A gente percebe que, passado o tempo, certamente pela ajuda espiritual, que essa pessoa merece, como merece, ela começou não só a ter funcionamento da medicação, como, inclusive, conseguiu já a sair do respirador, enfim, caminhando para a cura. Certamente foi o quê? Foram ajudas espirituais, foram ajudas de amigos encarnados, uma egrégora, vamos dizer assim, um conjunto de fatores que a auxiliaram. Ela não brigou com o tubo, né? Acordou entubada e não ficou, né, de um momento, digamos assim, muito assustado, muito nervoso, muito angustiado, que aí tem que sedar de novo, até dar mais tempo para poder fazer a extubação. Então, se é uma pessoa resignada, ela favorece a ajuda dos espíritos. Em desdobramento, muitos encarnados poderão ir lá e ajudá-la. Por quê? Pode chegar para ela e olha, seu quadro já está favorável, você vai acordar com tubo, mas não fique nervoso ou nervosa, fique tranquilo, você vai estar respirando sozinho, você assumiu a respiração, assumindo a respiração normalmente vai poder te extubar. Imagina, um encarnado pode prestar um auxílio desse a uma pessoa de confiança. Imagine se eu estivesse lá no tubo, a Paula em desdobramento chegasse para mim e falasse: Emerson, calma, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tanto que eu tenho um carinho especial pela Paula, eu ia acreditar nela tranquilamente, dizer, poxa, então vou ficar bem mais sossegado, isso vai acontecer, vou me preparar para essa situação. Eu estou dando exemplos que poderíamos multiplicar os exemplos. Então, nós temos um material de trabalho hoje enorme, em todas as doenças, não só doenças. Há uma questão complicada, vamos orar por aquela pessoa, vamos pedir permissão para à noite irmos até aquela pessoa no sono físico e ajudar. Desdobramento também recebe o nome de viagem astral. Por quê? Porque é uma viagem, é uma saída do corpo.
Astral, porque é uma linguagem, digamos assim, hinduísta, né? Uma linguagem de uma civilização hindu, que tudo que era fora de você era astro, então era astral. Daí vem a palavra astral. Aí muitas crenças colocam baixo astral, alto astral, no sentido de viagem espiritual durante o sono. Aí nós trouxemos essa linguagem até para o cotidiano, né? No dia a dia. Fulano, você está de baixo astral hoje, hein? Nossa, fulano, que maravilha, você está com alto astral. Você veja bem como nós vamos falando as coisas que têm sentido. Talvez a gente não fazia ligação desse sentido, mas tem sentido. Alto astral significa pensamento positivo. Está ligado com astral superior, com espíritos superiores. Baixo astral, o inverso. Espíritos negativos, igual as moças lá. Era culpa das moças estarem lá, né, digamos, naquele conúbio com a pessoa do Marcondes? Não. Era o Marcondes que chamou a moça. As moças. Elas falam isso. Se ele não tivesse chamado, assim, com um pensamento, elas não teriam como chegar até eles. Sabe? Eu estou passando numa avenida, aí eu vejo uma prostituta. Aí, por exemplo, eu falo, nossa, eu quero sair com essa prostituta. Aí eu paro o carro, chamo a prostituta, combino o programa, a culpa não é da prostituta. Fui eu quem me liguei à prostituta, fui eu quem contratei os serviços préstimos da prostituta. Assim também a gente contrata esses préstimos mentalmente. Foi o caso do Marcondes. Ele contratou essas prostitutas do além e do baixíssimo umbral, se a gente pudesse classificar o umbral, pelos seus pensamentos. Essas moças fazem o que com ele depois? Essas moças fazem sexo com ele. E depois que elas fizerem sexo com ele, elas fazem sexo como? Pegando a vibração, as energias do perispírito do Marcondes. Aí no outro dia o Marcondes vai acordar arrasado. Nossa, eu não sei, eu tive uma noite, mas... ai, como eu estou cansado, como está um dia ruim. Ele diz, pode ser um caso desse, pelo amor de Deus, pode ser. Não vamos generalizar não. Você come bastante e de repente a sua digestão fica lenta, você pode ter um grande problema aí para gasto de energia para digerir. No dia seguinte o problema foi o pernil do porco, não foi o pernil do espírito feminino. Pode ser hipóteses explicativas de dia seguinte, assim, de ressaca. Pode ser. Aí tem uma questão, a gente lembra, mesmo que se a gente fizer o bem, ou se a gente não fizer o bem, a gente realmente, ou em geral, a gente lembra no dia seguinte o que aconteceu? Não. Em regra, não. Por que em regra, não? Porque somos muito homem físico. Esse fato ocorreu perante o homem espírito. Então, o cérebro humano é muito reduzido em sua capacidade para a captação dessas situações do plano espiritual. Agora, se for uma coisa boa, a gente acorda assim com uma boa vontade, com uma boa disposição, com uma alegria, porque geralmente são colocados em nós fluidos positivos, palavras estimulantes, que a gente capta aquilo e no dia seguinte a gente está bem melhor. Vamos supor, acontece uma desgraça, a gente dorme, a noite é boa companheira, a gente dorme, vem espíritos amigos nossos, encarnados ou desencarnados, e nos estimulam para ver com outros ângulos, a ver as coisas melhores. O que acontece? A gente amanhece melhor. Ou, de revés, pode, como eu falei, acontecer o contrário. A gente ouvir maus conselhos
termos más situações durante a emancipação da alma ou durante o desdobramento e aí a coisa ser piorada. Então, é muito provável uma das duas possibilidades. Por quê? Porque, no geral, a gente emancipa. Não tem como, em regra, falar que a gente não emancipa. Isso é regra. Agora, emancipou, vai para algum lugar. Isso também é regra. Qual lugar? Depende do seu pensamento. Depende de onde você está mentalmente. Onde está o teu coração, disse Jesus, aí está o teu tesouro. Olha que frase interessante. Onde está o vosso pensamento, aí está o fruto do seu desdobramento. Para qualquer lugar nós vamos. Agora, é importante a gente já começar, inclusive, trabalhar isso no desdobramento como ferramenta espiritual, porque nós podemos granjear amigos, ganhar amigos. Quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar, às vezes, vários amigos que nós conquistamos no momento do desdobramento. Olha que coisa maravilhosa. Dá para a gente, né, melhorar o nosso convívio social no mundo espiritual. Dá para a gente sair da mesmice nossa e irmos além. E Jesus falou, granjeai amigos. Mas será que tem na Bíblia prova dessa emancipação da alma? Isso é coisa inventada por espíritos através da codificação de Kardec. Tem várias passagens, mas vou lembrar só duas. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 4, fala assim, levantou de mim o espírito de mau grado. Ou seja, ele se levantou, ele saiu em desdobramento, mas saiu até chateado de estar saindo. É interessante. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Arrebatou-se o espírito. Olha, se arrebatou o espírito, se o sujeito estava vivo, significa que houve emancipação da alma, porque não tinha como arrebatar o espírito e o sujeito continuar vivo se não tivesse emancipação da alma. Olha que interessante. Então tem várias passagens bíblicas, mas fico apenas com essas. E como combinei, queria fazer até 8 horas essa explanação, vou deixar esses 14 minutos aqui, 13 minutos na verdade, para eventual indagação, tá? Fiquem à vontade, por favor. Alô, Delina Teodoro, tá falando boa noite. Quem? Alô. Olá, estava te esperando no começo, fiquei preocupado, cadê minha Lau, querida? Pode fazer pergunta, Lau, suas perguntas são muito bem-vindas. O Almir Silva tá aqui presente. Almir? É. Ô, Almir, tudo bom? Que prazer. A Antônia Tota também. Ô, Antônia, bate, que bom tê-la aqui. Vamos indagar. Vamos viajar astralmente nesse momento em que temos aqui, que às vezes a gente chama de sonho, mas na verdade é uma viagem astral, ou uma emancipação da alma, para colocar o termo correto como está em O Livro dos Espíritos. A gente pode, enquanto vocês fazem pergunta, a gente pode ir para outros mundos, diz o Livro dos Espíritos, que dependendo da nossa evolução, logicamente que podemos ir para outros mundos. A gente pode ir para uma biblioteca, aprender, assistir aulas, cursos, é igual que eu acabei de contar no começo da nossa live, que sim, podemos. Ou seja, a sensação que podemos ter de emancipação, né, é muito grande. Imagina só que o sono é semelhante à morte, né? Só tem um de diferente, que você tem que voltar para o corpo físico, mas nada impede que você viaje. Tem o desdobramento consciente,
antes de aparecer pergunta. E tem o desdobramento inconsciente, tem aquele sujeito que desdobra, sai, fala, puxa, tô me vendo ali, legal, hein? Passa pela porta, né? A porta está fechada, mas isso não tem problema, ele não precisa abrir porta, tal, vai embora, faz alguma coisa, lembra de tudo, né? Volta, adentra-se ao corpo e resolvida a questão. Outra é inconsciente, a maioria ainda é inconsciente, porque o homem matéria fala mais forte do que o homem espírito. Existe um ramo, vamos chamar assim, que tenta estudar isso aí, que é a projeciologia, criada pelo Valdo Vieira, que faz muitas incursões, faz um volumoso trabalho sobre essa projeção astral, essa emancipação da alma. Para quem tiver curiosidade, é importante olhar, porque tem certos espíritas que falam assim, só acredito no que é do André Luiz. O que o Valdo Vieira escreveu não serve, porque o Valdo Vieira deixou o Chico e foi seguir carreira solo, então tá tudo errado o que o Valdo Vieira fez. Eu sou daquele que eu acho que a gente deve incluir tudo, como dizia Paulo, ouve tudo e retém o que é bom. Tem muitas experiências, é um livro grande sobre projeciologia que ele tem, que vale a pena ser lido. Ele mudou os nomes todos para ficar diferente do espiritismo, mas isso é um problema dele, né? Ao invés de chamar de corpo, ele passou a chamar de soma, ao invés de chamar de perispírito, ele chamou de psicossoma, né? Mas que diferença faz isso? Bobagem, isso é rótulo. Diria Kardec, se estivesse nesse momento, eu tenho certeza que é mais importante o fundo do que a forma. É mais importante o que está sendo explicitado do que a maneira de explicitar, assim, o aspecto linguístico. Isso a meu ver, é desprezível. Mas tem espírita de toda a ordem. A Lau perguntou, hein, Emerson, o Eurípides Barçanufo fazia constante desdobramento, não? Lau sempre muito pertinente. Eurípides Barçanufo era tão bom em desdobramento que era assim, diz que ele estava dando aula, ele fazia assim, caía a cabeça assim. Aí, alguns segundinhos, o pessoal já falava assim, Dr. Eurípides viajou. Tem um caso, inclusive, muito interessante no desdobramento dele. Ele vai em desdobramento, faz um parto de uma mulher. E, enquanto isso, a mulher estava com muita dor, pediu para o marido ir atrás do Dr. Eurípides Barçanufo. Ele já tinha ido lá e feito o parto. Aí o marido chega e fala, olha, vem aqui porque a minha mulher quer que o senhor faça o parto dela. Meu senhor, eu já fui lá fazer o parto dela. Está aqui o cavalo, o senhor monta e vamos lá fazer o parto da minha mulher. Sim, muito amistoso, né? Uma pessoa assim, muito agradável, né? Suba no cavalo e vamos. Assim, muito democrático. Eurípides subiu no cavalo e foi. Aí chegou lá, a mulher olhou para ele e falou, doutor Eurípides, o senhor esqueceu alguma coisa? Aí o moço deve ter dito, fui mal, né? Como diria a juventude de hoje, deu ruim, né? Ele tinha, assim, desdobramentos fantásticos. Era algo, né, perfeito no campo do desdobramento. Muito bem lembrado por você, Lau, e o nosso querido Eurípides Barçanufo, nascido em Sacramento, que na verdade chama-se Doutor Eurípides, mas ele não tem título universitário. Tá? É o respeito que as pessoas tinham para com ele, porque quando ele ia fazer a faculdade, ele percebeu que era melhor ficar para cuidar da sua mãe, e ficou. Trabalhou como receitista, Dr. Bezerra de Menezes, etc, etc. Trabalhou assim como se farmacêutico fosse, né? E fosse hoje o conselho de farmácia, tinha ido lá, né? O conselho de química tinha ido lá, né? A vigilância astral teria ido lá e proibido ele de trabalhar. Naquele tempo as pessoas eram mais humanas nesse sentido. Não ficava com essa excessiva burocracia que se tem hoje. Hoje, às vezes, um psicólogo estavam vedando, o Conselho de Psicologia estava vedando psicólogos ter acesso
a outros testes psicológicos que não fosse do conselho, daquele determinado conselho. Que maravilha! Enquanto nós estamos falando de desdobramento, de algo livre, de uma pessoa fantástica que levava seus alunos para aprenderem com a natureza, ele fazia estilo, fez Pestalozzi com Kardec em Verdun. Esse era Eurípides Barçanufo, que eu acho que esse sim a gente pode chamar de doutor. Enquanto um monte de coisa tem por aí, né, a gente deveria chamar de coisa. A Marli está falando boa noite. Marli, tudo bom? Temos ainda 4 minutinhos. Obrigado, Lau. Obrigado mesmo. É uma pergunta da Lau realmente muito interessante. Hoje a gente fala tanto dessa questão de doutor. Na verdade, para sermos mais verdadeiros mesmo, só é doutor quem fizer e defender a tese de doutorado. Essa prática de doutor aí é só para encher ego. Quem mais? Não tem mais Ninguém pergunta, mais? não. Puxa vida. Ficou... Eu não posso mais falar que ficou claro, porque senão o oposto do claro é escuro. Aí já é discriminação. Ficou compreensível? Alguma dúvida? Já que não tem pergunta, só se todo mundo se manifestar pela quietude, eu vou imaginar que ficou compreensível, vou fazer a prece e vamos encerrar a live. Quem quiser colocar algum nome na live, coloca o nome, a gente vibra. Vocês agora também fechando os olhinhos, vibrem por esses nomes, porque isso tem um poder muito além do que pensamos. O Grupo Espírito Unidos pela Fé está falando que foi excelente a palestra. Obrigado, Paula. Você é um coração bondoso. O que a Paula fala, vocês não acreditem. Porque quando a pessoa é boa, ela vê bondade em tudo. Tá? Bom, eu particularmente vou pedir pelo meu grande amigo Rondon Saraiva Ikeda, tá? Que chamam de Dr. Rondon, que ele nunca botou doutor. Tá? Então eu vou pedir pelo doutor, né, Rondon Saraiva Ikeda, pelo Rondon, que está desentubado no MC, graças a Deus, caminhando já para uma célere melhora, um quadro bem complexo, né, da Covid, que graças a Deus passou. Um ser humano que eu tenho carinho especial, alguém que me é muito querido, então por ele eu vou pedir. Quem não tiver alguém especificamente para pedir, embarque comigo nesse gesto harmonioso e fraterno de pedir pelo Rondon, tá? Sem excluir cada um pedindo por aquele que julgar imprescindível. Quero então dizer nesse momento, meu querido Mestre Jesus, nosso querido e lembrado Eurípides Barçanufo, também lembrado Dr. Bezerra de Menezes, e tantos outros bons espíritos que estão trabalhando com muito fervor nesse momento em que passa o planeta Terra. Pedimos a eles todos que nos ajudem, nos dando confiança, nos dando um pouco mais de fé, que a nossa ainda é tão vacilante. E em especial, rogo agora, pelo meu querido amigo Rondon Saraiva Ikeda, a quem agradeço aos bons espíritos pela sua melhora
sensível, muito sensível. Assim como rogo por todos os outros que também estão passando por melhoras. Talvez com sequelas, mas que entendam que certamente nós participamos desse planejamento antes de reencarnarmos. Agora nos esquecemos. Mas vamos lembrar disso. Vamos ter tranquilo saber que nós nos comprometemos nessa empreitada. E vamos levá-la até o fim com honradez, com seriedade. Porque depois dela cumprida, será um sucesso, um avanço a mais na nossa escalada espiritual. O que nós chamamos às vezes de doença em nosso corpo, com certeza será a cura da nossa alma. Com esses entendimentos, Senhor, com esses entendimentos, espíritos, amigos, coloquemos nos ouvidos de quem quer que esteja participando dessa live, em outras vibrações, mas recebam essa nossa sincera homenagem de fé, esse nosso aprendizado do dia a dia, ainda que com dor, mas diz-nos que a dor é a bênção dos eleitos do Senhor. Que assim seja.